Olá pessoal, eu sou o Pacete, esse é mais um episódio do Tech for Business, o podcast e videocast da Sonda Brasil, que fala sobre tecnologia, inovação, negócios e tantos outros assuntos que hoje transformam a forma da gente olhar o mundo corporativo e para além do mundo corporativo. Hoje a minha convidada ela é uma convidada muito especial, porque para além de ser uma convidada que eu admiro muito, ela é uma das poucas pessoas que já trabalhou acho que nas maiores empresas de tecnologia do mundo e ela vai falar um pouquinho sobre isso. Mas se você pensar aí em qualquer grande empresa de tecnologia hoje, provavelmente ela trabalhou. Estou falando da Paula Belízia. A Paula é líder da AWS na América Latina. Paula, bem-vinda. Falei certinho? Falou super certo. Estou muito feliz de estar aqui, Pacete. Obrigado pelo convite. Navegar pelo seu LinkedIn ali é praticamente fazer um mergulho na história, não só das empresas de tecnologia, mas das empresas de tecnologia no Brasil e na região. E, de fato, você passou por algumas das principais, né? Que trajetória que é essa? Então, na verdade, começando pelo que eu me formei, Pacete, eu sou formada em tecnologia, né? Então, eu fiz processamento de dados. Só não quero que você conclua quantos anos eu tenho, deixa o pessoal depois adivinhar, tá? Mas eu me formei em tecnologia, eu fiz FATEC aqui no Brasil. E logo depois eu comecei a trabalhar, eu tive uma experiência fora do mercado de tecnologia, mas logo depois eu migrei para a tecnologia de fato, comecei a programar, e aí eu passei a liderar algumas áreas de negócio na Microsoft, fiquei um tempo na Microsoft, fiquei 10 anos. Depois o Facebook estava assim, com um boom grande na América Latina, eu liderei uma área de negócio no Facebook para a América Latina, na época era Facebook, não era Meta ainda. Depois disso eu fui Country Manager da Apple, no Brasil também. Olha uma experiência super legal, sou super grata, aliás, por todas as experiências. Depois da Apple eu voltei para a Microsoft como presidente da operação no Brasil. Depois aí conseguiram me tirar do Brasil, eu fui morar fora, liderar a operação para a América Latina. Aí eu passei 1 ano e meio, quase 2 anos no Google, com VP de marketing para a América Latina também, ou seja, sempre no Brasil. O que é comum na minha história? O Brasil e a América Latina. Então, para mim, tem sido assim um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade representar o nosso país, a nossa região dentro das empresas de tecnologia. Mas tudo isso para me trazer aqui acho que é um sonho para mim liderar a AWS na América Latina. E aí a gente vai falar um pouco sobre o que significa isso, mas é mais ou menos essa trajetória. Sempre em tecnologia, no Brasil e na América Latina. Tive uma pequena passagem, quase 3 anos, grande passagem no Ebanks, que é uma empresa brasileira global de pagamentos. Sim, que começa como uma fintech. Exatamente, uma grande fintech, né, uma startup que virou uma grande fintech global, cliente da AWS. Então eu me junto à AWS com um olhar de cliente, que foi muito importante, tem sido muito importante. E aqui estou eu, 8 meses na AWS, feliz da vida. Sabe o que é interessante? Eu sempre converso com as lideranças de tecnologia, porque às vezes você fala, né? Eu trabalhei na Meta, na época era Facebook. Não é o caso de AWS, porque quando você chega, a AWS já é uma empresa extremamente consolidada aqui no Brasil, mas muitas dessas empresas não eram consolidadas. Às vezes você, é o Facebook lá fora, mas aqui era um escritório pequeno, com poucas pessoas. Tem muito esse traço de desenvolver muitas empresas. Tem muito esse traço de localizar, entender qual é o impacto da tecnologia para o nosso mercado, para os clientes do Brasil, para os clientes da região. Então, eu acho que tem mesmo um quê de localizar, né, de prestar atenção em quais são as necessidades do cliente e escalar os negócios, que é um pouco do que eu estou vivendo agora, né, na AWS. Né? A AWS chegou no Brasil, né, para a América Latina através do Brasil, e tem democratizado, foi a empresa que democratizou a nuvem no nosso Brasil, mas isso a gente vai falar um pouco, mas você está certo. Eu também concordo com a sua visão que, né, grandes empresas lá fora começaram de algum lugar, né, começaram de algum ponto no Brasil e na América Latina, e eu acho que o ponto-chave era traduzindo mesmo as necessidades dessas estratégias globais que podiam fazer a diferença no nosso país e para as indústrias aqui. Ô Paulo, agora tem um outro traço da trajetória, e aí é quando eu me pergunto como que essa mulher tem tanto tempo assim. Porque você está presente em muitos conselhos, já esteve em alguns conselhos, está presente, e de indústrias variadas. Tem um papel um pouco de você... Não é traduzir o mundo da tecnologia, mas levar um pouco de todas essas transformações para várias indústrias? Como que é esse lado? Eu acho que tem um interesse muito grande das empresas, né, brasileiras, né, e que obviamente estão consolidadas com as suas governanças, com o conselho e tudo mais, de entender não só a tecnologia, claro que tem muito de tecnologia, mas a cultura. A cultura, né? Você transforma uma empresa
muito pela cultura. E a gente vai falar disso um pouco na minha experiência agora aqui na AWS, que tem sido incrível com relação à cultura. Então, é a cultura que define a tua estratégia, já dizia, né, Peter Drucker, e a tecnologia, a inovação ajuda você a entregar essa execução dessa estratégia. Então, acho que as empresas onde eu acabei tendo convite para fazer parte do conselho tinham esses dois grandes pilares, vamos dizer, né, do interesse na minha participação. Né, transformação de negócios, acho que esse é o principal, mas em duas vertentes. Né, a cultura, como você faz a transformação de uma cultura organizacional para escalar essa cultura, para fazer com que os negócios cresçam com um pilar, um alicerce forte, né, das pessoas, e a parte de transformação digital. Né, o que fazer com a tecnologia como meio para chegar nos objetivos de negócio. Muito legal. E transformação digital é um termo que a gente usa há tanto tempo e é um desafio imenso. Imenso. Né? E ela vai se transformando mais ainda. Né? Eu acho que a perspectiva que a gente tem do que é transformação... Eu acho que a gente não usa tanto mais de transformação digital, mas a transformação dos negócios, ela continua, Pacete, porque as pessoas continuam mudando, a tecnologia está transformando as possibilidades também. Então, se você usa para realmente entender o que é a estratégia do seu negócio, e como a gente vai falar disso, eu acho, né? E como a tecnologia te ajuda a chegar nessa transformação onde você tem novos negócios, novos clientes, novas oportunidades de transformar não só a sua empresa, mas o mercado, é gigante. Isso não é um trabalho feito. Nem sei se vai ser um dia 100% realizado, sabe? Na verdade, não tem fim, não né? Tem fim. É um ciclo. Paula, muito legal. Eu, como jornalista, eu gosto muito de navegar nas trajetórias, enfim. Vamos dar uma dimensão para quem não é de tech, o que é a AWS? Porque a AWS é mais ou menos como, talvez você não conheça, mas você está aqui usando alguma coisa que tem relação. Né? Eu acho que dada a nossa história, a nossa trajetória no Brasil. A AWS é a Amazon Web Services, né? A AWS foi fundada em 2006. Foi a empresa que transformou o modelo de acesso à tecnologia, né, com o conceito de nuvem, que é um conceito de você acessar a tecnologia para o que você precisa usar, e realmente deu possibilidade de empresas de todos os tamanhos, de todas as indústrias, de todos os lugares do mundo poderem usar a tecnologia na mesma proporção que anteriormente esse modelo de negócio somente grandes empresas teriam. Então, a AWS nasce em 2006, muito a partir da experiência própria da aplicação de tecnologia para a Amazon, e foi um estrondoso sucesso. E a nossa história no Brasil na América Latina, começa no Brasil, em 2011, quando a gente chega já fazendo um grande investimento. A gente trouxe uma das primeiras regiões do mundo, para ser mais exato, a 8ª região. O que é uma região? É um conjunto de data centers que tem autossuficiência entre si, que conseguem suportar processamento de workloads e de armazenagem e processamento computacional mesmo, nesses data centers, né, coligados, interligados globalmente, para que as empresas possam usar a tecnologia em larga escala. É elástico, é 100% disponível, é seguro, e você roda o seu ambiente de tecnologia, né, na nuvem, que foi o conceito que a AWS democratizou no mundo. Então, é isso que a gente faz. A gente oferece serviços de tecnologia para que empresas no Brasil, startups, pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, possam transformar os seus negócios a partir, né, do uso dessa tecnologia. É maravilhoso. Foi um conceito de democratizar tecnologia, que começou lá em 2006 e para a gente aqui na América Latina, no Brasil, em 2011. Hoje, literalmente, para que as coisas funcionem, você precisa de cloud, né? Então, provavelmente, streaming está rodando, alguns streamings estão rodando em AWS, serviços de delivery. Se você pensa em compras online, se você compra em bancos, transações financeiras, pagamentos, né? Hoje, por exemplo, uma plataforma como o Pix está rodando 100% do serviço da AWS. Se você pensa em streaming, jogos online, tudo que a gente faz hoje, que impacta nosso dia a dia, como a gente compra, se diverte, se comunica, paga, recebe, está hoje rodando em estruturas de nuvem, né, na AWS. Paulo, tem uma teoria em relação à cloud, à nuvem, que foi uma das tecnologias que ela não teve só uma transformação do ponto de vista de acelerar, mas ela criou indústrias, ela deu a possibilidade de criar, por exemplo, se hoje a gente fala em startup, isso está relacionado à nuvem. Faz sentido isso? Faz total. E por quê? Faz total sentido. Pacete, olha, quando a gente começou,
Quem eram as empresas que queriam ascender rapidamente a serviços de tecnologia? As startups. Por quê? Porque as startups estavam descobrindo nichos de negócio e disruptando algumas indústrias, e para isso elas queriam ter acesso rápido à inovação, ciclos de inovação mais curtos, não necessariamente com todo o investimento para fazer construção das suas infraestruturas próprias, que não eram escaláveis. Imagine o tanto de dinheiro que não precisa para... E aí eu te dou alguns exemplos, né? Puxa, há 10 anos atrás a gente tinha um iFood, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, você tinha um Nubank, você tinha um Rappi. Todas essas empresas, para começarem os seus modelos de negócio, lançaram mão da tecnologia em nuvem. Por quê? Porque você não tinha necessidade de um investimento upfront, ou seja, investir antes de escalar o teu negócio, e um acesso à tecnologia estado da arte, que é o que a gente fez na AWS. Então, ela tem uma correlação muito forte. O nosso modelo em nuvem tem uma correlação muito forte com a chegada e a criação de novos negócios. Então, a gente é muito conhecido, a AWS é muito conhecida por ser a empresa que realmente habilitou as startups. Eu posso te dar um monte de exemplos de startups ao redor do mundo. Talvez alguns dos grandes nomes tenham começado com a AWS. Então, tem uma correlação super forte. E o que fez essa mudança? Ela também desafiou os incumbentes. Então, quando as startups começaram a criar novos negócios, né, negócios inovadores, negócios digitais, as próprias indústrias estabelecidas começaram a ver que o modelo concorrencial, o modelo de concorrência estava mudando. Então, elas mesmas começaram a ver que para serem ágeis e para terem chances de mudar, né, com a expectativa do consumidor, elas também precisariam fazer a agilização dos seus processos de negócio. E aí a nuvem também chegou e conseguiu oferecer essa vantagem competitiva. Então, foi muito positivo para a indústria e para as pessoas. Ou seja, se não só cria novas possibilidades, como se não só para quem era entrante ali, entre aspas, mas para quem já estava. Exatamente, que teve na nuvem possibilidade de redesenhar os seus processos de negócio e conseguir ter agilidade para inovar. Antes da nuvem, era muito difícil. Você tinha grandes estruturas computacionais, né? Não eram ágeis, não tinha. Para você gerar um processo inovador, você dependia de talvez alguns anos. Aqui a gente está falando de tempo. Né? Com a nuvem, você encurtou os processos, né? Os ciclos de inovação. E você permitiu que todo mundo competisse. Quem saiu ganhando? O consumidor, as pessoas. Eu não consigo viver sem o serviço que a gente tem hoje. Pensa no Uber, pensa, né, no iFood, pensa no Nubank, pensa na Netflix. Todas essas empresas, clientes da E olha AWS. só, se você pensar, 2006, quando surgiu globalmente, 2011 no Brasil, tá certo, né? Se a gente fizer voltar para o que era o mundo, né, nesses dois momentos e agora é muito diferente. Então, por isso que eu estou te dizendo que a gente perde um pouco a noção do tempo e toda a disponibilidade de serviços e tecnologia que a gente tem no nosso dia a dia, né? E isso foi possível porque esse modelo de computação e tecnologia e serviços tecnológicos ficou disponível para todas as empresas em todos os lugares do mundo. Essa é outra coisa, Pacete. Isso permitiu com que a inovação saísse de todos os lugares do mundo. Antes era muito mais capital intensivo, né? Quem tinha caixa, quem tinha capital conseguia investir na sua própria tecnologia. Com isso, a inovação passou a ser possível em vários lugares, em todos os lugares do mundo, em várias indústrias, a partir de empresas de todos os tamanhos, para que novos modelos de negócio fossem surgindo. Acho incrível isso. Paulo, tira uma dúvida. Você usou o termo incumbentes, não foi? Se referindo, e aí aqui, dentro desse grupo, você está se referindo aos bancos de legado. As empresas tradicionais nas suas indústrias. Que precisaram colocar bastante capital em infraestrutura. Hoje, um incumbente, então você falou do Nubank, por exemplo. Vamos pegar um banco brasileiro que surgiu aqui nessa característica. O Bradesco, que teve um período que precisava ter ali o seu data center. Hoje, para essas grandes empresas, tem uma estrutura mista, por exemplo, eu preciso ter parte do meu data center ou não, eu coloco tudo num parceiro. Como que são as configurações hoje? Cada empresa avalia, segundo a sua estratégia de negócio, como é que vai fazer o uso da tecnologia, né? Se quer continuar fazendo uso dos seus data centers ou vai continuar investindo em CAPEX, que significa o quê? Investimento upfront, ou upfront é antes da gente, né, escalar os negócios, ou se vai fazer uso da tecnologia como cloud. Mais e mais empresas, Pacete, e eu consigo te dar um caso que é nosso cliente, né? A gente falou do Bradesco, nós trabalhamos com quase todos os clientes, mas vou te dar o exemplo do Itaú, né? Que é nosso cliente e que publicamente declarou
que está migrando todas as suas aplicações e a sua infraestrutura de tecnologia para a nuvem. Foi um caso tão bem sucedido, né, que gerou tanta inovação e agilidade nos processos do banco, que é um processo que para eles é muito estratégico. E eles estão realmente apostando no modelo em nuvem para poder escalar suas operações, modernizar, inovar, ter agilidade na sua criação de novos produtos e serviços para clientes. É um caso espetacular. É uma referência global a partir do Brasil, né? De como um grande banco, tradicionalmente estabelecido há muitos e muitos anos, transforma o seu modelo de negócios de uma forma super bem sucedida. Claro que é estratégico para eles, mas a tecnologia foi fundamental. O modelo de tecnologia que uma empresa como Itaú utiliza foi fundamental para trazer toda a inovação e agilidade para esse mundo agora. Deixa eu aproveitar esse gancho que você falou do Itaú. Eu já fiz uma entrevista com o Ricardo Guerra, que é o CIO do Itaú, e enfim, imagino o tanto de desafios que ele não tem ali. E nessa conversa a gente falou sobre cloud, a gente falou sobre o exemplo que você deu, mas a gente falou sobre cibersegurança. E aqui entra um elemento importante da nossa conversa, o quanto que cloud e você falou o tanto de a estratégia que cada empresa tem, né? Cibersegurança é interessante que não é um item que está ali como um efeito colateral ou preciso investir. Virou quase diferencial competitivo já, né? A gente gosta de pensar na AWS, Pacete, que segurança é o nosso job zero. Tudo começa a partir de segurança. A gente tem mais de 200 serviços de segurança. À medida que você escala teus serviços, teu modelo de negócio para o mundo digital, que não quer dizer mais nada, porque o digital está em todo lugar, você precisa estar preparado com serviços que te protejam, que antevejam, que te posicionem no mundo digital com a maior segurança possível. Então, eu concordo com você, não é uma parte isolada da tua estratégia de tecnologia. Quando você está falando de negócios digitais, quando você oferece serviços de todas as indústrias, toda a natureza a partir do digital, você precisa começar por cybersecurity, né? Você tem os dados dos teus clientes, você tem dados de transações, você tem dados financeiros, você tem dados de compra, tudo isso é muito sensível para as pessoas, então segurança é o nosso job número 0. Mais de 200 serviços, a gente tem toda uma questão de segurança na forma como a gente estabelece esses serviços, a gente tem uma responsabilidade do cliente com relação aos dados, a gente não trabalha com os dados dos nossos clientes em nenhuma hipótese, então a gente tem toda uma estrutura de como pensar a cybersecurity que realmente tem como objetivo principal proteger o negócio do cliente. Aqui é um esclarecimento muito interessante, porque às vezes as pessoas confundem um pouco, né? Nossa, você coloca toda a sua informação numa base que não é tua, na verdade não. Não. A empresa está usando a sua capacidade de processamento. Está usando nossa capacidade de armazenamento, de processamento, mas a chave dos dados, das informações, vamos colocar essa metáfora, a chave dos dados nunca está com a AWS, está sempre com o cliente. Então, a gente não tem acesso aos dados dos clientes. O que a gente tem, a gente roda as aplicações, processa, né, computacionalmente, a gente armazena o que quer dizer, né, que faz parte desse processo computacional, mas a gente não toca nos dados dos nossos clientes. Né? Então, isso justamente porque isso é muito precioso para cada cliente e é do cliente cuidar e ter total autonomia com relação aos seus dados armazenados no nosso serviço de nuvem. Eu gostei do exemplo que você deu, que cibersegurança é zero, né? Job Porque zero. Se em algum momento cybersecurity foi custo, hoje na verdade é investimento. É job né? zero. Tudo que a gente faz começa com arquitetura de segurança e a disponibilização desses diversos serviços para garantir que, do ponto de vista do cliente, ele esteja protegido nos diversos cenários. Antes de entrar, eu vou trazer ela, a famosa inteligência artificial. É impressionante como a AI está em todas as nossas conversas aqui e não tem como ser diferente. Mas antes, eu vou inverter só um pouquinho agora da nossa perspectiva. Eu acho que a gente já entendeu a capilaridade aqui da AWS, o quanto que cloud foi importante em muitos anos já. Do ponto de vista de transformação cultural que você falou ali no início, hoje, quando você está ali, porque você não é um fornecedor, você é um parceiro estratégico de muitas empresas. O que você está vendo desse lado aqui em termos de desafio de
de um C-level de tecnologia, quando você coloca transformação acelerada junto com mudança de skills, gestão, o que você consegue perceber? Está acontecendo uma transformação assim, sem precedentes, né? Desde que a gente disponibilizou tecnologia ao alcance de todas as empresas. Talvez vou fazer um comentário antes, Pacete, que é o seguinte, né? Eu falei que a gente nasceu sendo a empresa parceira de startups. Logo depois, a gente viu os grandes clientes de diversas indústrias também utilizando a nuvem, e foi um grande momento de boom de utilização dos serviços em nuvens para a transformação dos seus negócios. A gente continua a ver mais e mais indústrias e outras empresas adotando. A gente tem visto muitas pequenas empresas adotando a nuvem também para aumentar a competitividade dos seus serviços. Uma pequena empresa aqui hoje pode vender seus serviços e produtos para todo lugar do mundo, porque ela está disponível digitalmente. Então, olha as ondas de crescimento que a gente vem acompanhando e vem, na verdade, ajudando a fazer acontecer, né, com um impacto gigante. Aí você me pergunta, puxa, Paulo, o que você tem visto? Olha, eu tenho visto uma transformação gigante e não é tecnológica, porque tudo que a tecnologia permite com que você faça, ela passa por uma transformação de como é que eu vou fazer para esse novo negócio, novo modelo de negócio acontecer com as pessoas. Então, quando a nuvem chegou, houve uma importância muito grande que a gente deu na AWS de capacitar as pessoas para lidarem com a nuvem. Elas tinham que entender como é que era trabalhar nos serviços de nuvem, elas tinham que entender sobre cybersecurity, elas tinham que entender como programar, como setar os seus serviços, como escalar. Tudo isso a AWS realmente ajudou as empresas e o mercado em geral a fazer essa capacitação para lidar com essa tecnologia. E aqui vai além de processo. Vai não além. Mudar um processo, assim, é uma mentalidade. É uma mentalidade, é você saber como utilizar, aplicar os benefícios da nuvem, programar, refazer as suas aplicações para rodar nesse ambiente altamente escalável. Então, a gente precisou capacitar centenas de milhares de pessoas. Na América Latina, a gente treinou mais de 2 milhões de pessoas. No Brasil, a gente treinou perto de 1 milhão de pessoas, né, para saberem operar nesse novo modelo de tecnologia em nuvem. São mais de 300 serviços, né, que vão desde segurança até a rede, até, enfim, não vou entrar no techniquez. E agora a gente tem uma nova oportunidade de capacitar as pessoas novamente para o que está vindo aí, que é inigualável do ponto de vista de oportunidade de transformação e disrupção, que é IA e IA generativa, né? Então, o que a gente está vendo de oportunidade acontecer nos clientes é todos os nossos clientes hoje, e a AWS está trabalhando com mais de 100 mil clientes ao redor do mundo, estão olhando para IA, ou seja, inteligência artificial, e agora IA generativa, né, que é aquela que aprende, né, com seus próprios modelos escaláveis de dados. Elas estão olhando, as empresas estão olhando para isso e estão vendo a oportunidade de melhorar o atendimento aos seus clientes, melhorar a sua produtividade, refazer os seus processos internos para que as pessoas tenham facilidade de trabalhar, aplicar os recursos humanos em novas áreas de negócio. Então, eu diria para você que não tem um cliente hoje que não esteja olhando para a inteligência artificial como uma grande oportunidade de transformar suas operações e os seus negócios e as suas pessoas. Então, a gente vai viver isso só que em escala maior, porque a capacidade de transformação vai ser em cima da nuvem, ainda maior e mais rápida. Por que é importante fazer uma distinção? E você colocou muito bem aqui, inteligência artificial, a gente está falando de uma tecnologia que vem se desenvolvendo há décadas, e AI generativa, que também não é uma nova tecnologia, mas ela, desde 2022 com o ChatGPT, a gente conheceu a AI generativa numa outra proporção. O que de fato aqui, Paulo, a gente pode olhar e dizer que, olha, isso de fato é novo e disruptivo, e isso aqui é uma evolução? A AWS, a Amazon, está debruçada e utilizando, aplicando inteligência artificial no seu próprio negócio de retail, por exemplo, há mais de 25 anos. Então, você está correto. E o que é isso? A gente tinha... Antes da própria AWS. A gente estava... Por isso que a gente nasceu olhando para as necessidades dos nossos clientes com um olhar de resolver problemas complexos. Porque a Amazon estava fazendo isso para a sua própria operação no varejo, né? Varejo, logística, escalar um negócio globalmente, né? E então, assim, machine learning, que é o principal serviço, vamos dizer assim, de inteligência artificial, a gente já estava debruçado sobre isso há muito tempo. O que acontece com IA generativa é que quanto mais você usa, mais ela aprende,
mais ela se adequa, melhores respostas ela dá, e ela está sempre trabalhando com grandes volumes de dados. Machine Learning já trabalhava com grandes volumes de dados, mas agora a gente está falando de modelos ainda mais volumosos, monstruosos, eu diria, né? Eu gosto de usar o humanamente impossível de lidar. Por isso que você precisa da tecnologia para extrair todo o valor disso. Então, a IA generativa vem com essa capacidade de aprendizado, né, de máquina, que quanto mais você usa, ela vai incorporando aquele uso, melhor ela vai te dando as respostas para o que você precisa para o teu dia a dia. E é nesse ponto que a gente está. E agora tem mais uma camada, né, que a gente está falando de Agentic AI, que são os agentes de IA. E aqui você está falando de uma alta personalização, que você vai conseguir, na verdade, criar esses agentes a partir desses grandes volumes de dados para melhorar a tua produtividade em níveis estratosféricos. Você vai conseguir dar todas as tarefas repetitivas para um agente teu e você vai se focar no que é realmente gerador de valor. Nós tivemos um episódio falando sobre agentes aqui e é impressionante como a gente consegue, a gente deduz, a gente olha para o que está acontecendo agora, mas a proporção do que isso significa ainda é incalculável. É incalculável, mas a gente começa a ver cenários de uso reais. De novo, né, atendimento a clientes. Quanto você não pode melhorar o processo que a gente começou lá atrás, né, dos atendimentos mecânicos e a partir de máquinas e tudo mais, que o cliente não estava satisfeito. Agora você vai conseguir ter uma experiência de atendimento, as empresas vão conseguir oferecer uma experiência de atendimento muito próximo do humano, com uma alta positiva experiência e uma alta avaliação de satisfação. Então, imagina, esse é um cenário de uso incrível. O que é comum nessa história toda? Dados. As empresas e os novos negócios, as startups, vão precisar estar com os seus dados, né, a sua organização de dados super prontas para poder realmente trazer e tirar favor, né, tirar benefício dessa tecnologia toda. E há quanto tempo a gente não fala de dados? Né? Há muito tempo. Há muito tempo. Sempre volta para essa parte. E aí eu volto para a tua pergunta. O que eu tenho visto? Eu tenho visto que as empresas que focaram na sua estratégia de dados, organizaram as suas bases de dados para tirarem agora o melhor uso, né? Porque os dados eram todos espalhados dentro da organização. As empresas que tiveram uma arquitetura e já trabalharam nessa arquitetura de dados e estão prontas para tirar o valor, vão sair na frente. Então, é um grande ativo. Então, se eu estivesse sentada hoje numa cadeira, né, de CEO, de CMO, de CFO, de qualquer indústria no Brasil e na América Latina, eu estaria olhando para isso. Paulo, uma dúvida em relação ao que diz respeito até ao seu próprio desempenho do ponto de vista de negócio. E aí, não sei se aqui a gente tem mitos ou não, mas, por exemplo, quando a gente fala de AI generativa, e o próprio exemplo que você falou dos agentes, que é algo que a gente ainda está em desenvolvimento, né? A gente não chegou à máxima potência do que a gente está chamando aqui agentes de AI. Isso do ponto de vista de processamento, de cloud, necessariamente eu vou precisar de mais capacidade de processamento ou não? Às vezes eu vou fazer uma reestruturação aqui do ponto de vista de gestão, eu até consigo otimizar. O que é mito ou não em relação ao impacto que um cliente teu usando AI generativa pode ter no que ele contrata de você? Eu acho que as tecnologias elas estão intimamente relacionadas, Pacete. Então, assim, na nuvem, a gente vai ter capacidade computacional, né, para os cenários de IA generativa e faz parte de um grande cenário de disponibilização de capacidade computacional. Então, a IA ela está correlacionada à nuvem, porque ela parte do pressuposto que a gente vai precisar de grandes máquinas para processar esse volume de dados e essas interações entre Generative AI e os negócios. Então, estão intimamente ligados. Se a gente vai ter capacidade computacional, vai. Olha, a AWS anunciou 100 bilhões de dólares de investimento em IA agora, para os próximos anos. Por que a gente está fazendo isso? Para realmente construir essa infraestrutura, né, tecnológica distribuída no mundo que vai ser capaz de lidar com esses cenários de Generative AI ao redor do mundo. Então, eu não acho que a gente vai ter uma preocupação com capacidade computacional para dar conta desses cenários. Muito pelo contrário. É por isso que a gente é chamado, né, de hyperscale. Nós somos uma hyperscale. A gente está escalando com os serviços de nuvem no cenário de IA generativa para poder oferecer essa escala de tecnologia para os nossos clientes. Mas essas coisas estão intimamente ligadas. IA está intimamente ligado com a nuvem e a beleza é que os clientes vão poder usar isso conforme as suas estratégias de negócio, mais uma vez.
que os clientes estão preocupados, Pacete? Bom, mas eu vou ligar esse negócio aqui e vai disparar o custo. É uma preocupação. Os clientes estão preocupados. Quanto vai custar para eu rodar, né, uma operação em Generative AI? E é por isso que a gente também está preocupado com isso e a gente vem oferecendo uma redução de custos e de valor, aumento de valor e redução de custos, para que os clientes possam acessar esses serviços à medida que eles escalam isso na sua operação dos negócios. Então, existe a preocupação de custos. A gente está preocupado com custos. Uma vez testado o ambiente de negócios, é possível controlar esses custos para você escalar com esses serviços. E a gente está vendo os clientes cada vez mais testando e saindo das o que a gente chama de provas de conceito e escalando realmente. Consigo mencionar alguns casos emblemáticos no Brasil. Por exemplo, iFood. Né? Atrás do teu, quando você faz um pedido no iFood, no teu celular, olha, eu ainda faço assim, né? Horrível. Não, mas isso não, mas né? isso No teu celular, você, né? Mas assim, você sabe que isso virou tá virando novo luxo agora, então viu? Então eu sou trend. Eu tô num momento de detox digital e ligar para mim tá se tornando uma coisa muito boa. Eu acho incrível. Eu ainda falo muito com as pessoas, mas o que eu ia te dizer, de você fazer o pedido do teu iFood, até você recebê-lo em casa, tem ali atrás mais de 100 algoritmos rodando para que você otimize buscar a tua escolha, receber, que hora você recebe, como você paga. Então, está altamente escalável, já saiu de provas de conceito, já está em produção. A mesma coisa no Mercado Livre. O Mercado Livre está usando IA generativa já para melhorar as fotos de mais de 80% dos seus vendedores, na sua grande maioria pequenas empresas, para melhorar a conversão de vendas no marketplace. E como esses, tem vários exemplos, né, que a tecnologia saiu da prova de conceito, de IA generativa, e já está em produção transformando os negócios. Olha aqui. É muito legal, né? Eu não sei se vocês perceberam o que aconteceu aqui, mas a Paula acabou de mencionar o Mercado Livre sendo representante da AWS dentro de um contexto da Amazon. É interessante, porque o mundo da tecnologia ele é isso hoje, né? Você é concorrente, você é parceiro, você é exemplo. Cada vez mais clientes nossos observam na gente a capacidade da gente trazer a nossa expertise. A gente tem uma expertise imensa em e-commerce. E claro que a gente respeita a competitividade, claro que a gente tem uma fronteira ali importante, mas cada vez mais clientes estão confiando na nossa expertise, como é o caso do Mercado Livre, como é o caso do Cencosud no Chile, para apostar que a gente vai ser parceiro estratégico na transformação dos seus negócios. Isso é incrível, né? E isso em todos os segmentos, é muito interessante. Você mencionou agora, no streaming acontece a mesma coisa. A mesma coisa. E por aí vai. Em ads, acontece a mesma coisa, né? A gente tem Amazon Prime, a gente tem ads, a gente sabe como operar. Cada vez mais a tecnologia que a gente usa para operar o nosso negócio está disponível para os nossos clientes. A gente não abre o nosso negócio, mas a gente abre tudo que a gente faz com tecnologia para ficar à disposição dos nossos clientes. Paulo, e esse foi um aprendizado aqui do ponto de vista de gestão e liderança. Eu vou fechar a nossa conversa voltando ao início, quando você falava muito de cultura, mas esse foi um aprendizado bastante interessante. A gente falava do termo transformação digital. Essa ideia de que as coisas não são tão lineares mais, né? Não. Concorrente A, concorrente B. Você tem que sentar. Às vezes você vai sentar com um concorrente que também é parceiro. Mudou muito a mentalidade, né? Mudou muito a mentalidade. O que a gente tem feito muito, que os nossos clientes realmente adoram, Pacete. Acho que se você me perguntar, Paula, qual é o diferencial da AWS para além da inovação, dos investimentos que a gente está fazendo, né, transformadores do ponto de vista de IA generativa, a gente pode falar 1 milhão de coisas aqui, mas o que os nossos clientes também amam é o fato da gente estar focado em resolver problemas complexos com eles. Então, a gente usa a nossa metodologia e tem muito a ver com cultura, por isso que eu estou trazendo isso. Então, como é que a gente resolve coisas na nossa cultura, problemas complexos na Amazon, na AWS? A gente trabalha de trás para frente a partir da necessidade dos nossos clientes. É assim que a gente faz no .com, é assim que a gente faz na AWS, é assim que a gente faz em todos os nossos negócios. Quando a gente senta com os nossos clientes e fala, olha, eu vou te mostrar, te apresentar como é que a gente faz a cultura de inovação, como é que a gente faz a gente chama de PR FAQ, né? A gente trabalha num grande anúncio, como se a gente estivesse anunciando um grande produto, uma grande inovação, e aí a gente trabalha para trás tudo que tem que acontecer para a gente chegar naquele ponto de sucesso absoluto.
Quando a gente mostra a forma da gente trabalhar esses problemas, esses desafios para os nossos clientes, eles ficam encantados. Quando a gente mostra os nossos princípios de liderança, como a gente fez para alinhar a forma de trabalhar, as crenças, os princípios, para a gente escalar para uma empresa de 1,2 milhões de pessoas, os nossos clientes têm muito interesse e eles usam esses exemplos para transformar a própria cultura. Então, o que eu queria te dizer com isso? Que parte da cultura. O que eu estou vendo nas empresas é um interesse muito forte de embasar a sua transformação de negócios na cultura. Você precisa ajudar as pessoas na tua empresa a mudar o modelo mental. Você precisa ajudar as suas pessoas, seus times, a pensar grande, ao mesmo tempo se aprofundar nos detalhes. Está tudo isso nos nossos princípios de liderança. Então, é muito interessante ver o quanto os nossos clientes acabam apreciando, né, e cada um na sua dimensão, adotando partes da nossa cultura para poder fazer a transformação de seus negócios. É lindo de ver. Então, a gente pode falar 100% do tempo sobre tecnologia, mas no fim do dia a cultura é uma parte muito importante para que a tecnologia funcione como deve funcionar e traga os resultados que tem que trazer. Ô Paulo, agora eu vou colocar à prova toda a tua experiência aqui. Bora. E a transformação que você já vivenciou. Você usou o termo problemas complexos, né? Ou acho que a palavra complexidade aqui, ela dá uma dimensão. Falamos aqui de coisas que são grandes. O exemplo que, quando você fala do iFood pegando o telefone aqui, só mostra que cultura, hábito, comportamento é uma coisa muito arraigada, olha isso, né? Arraigada, né? É algo muito forte. Mas hoje, falando por uma liderança, independentemente se é uma liderança de finanças, de tecnologia, não importa. Quando a gente olha para a cultura, o que você identificaria como desafios complexos aqui? Porque tem nesse momento da discussão em que a gente consegue identificar algumas coisas do presente, mas sobre o futuro tem muitos questionamentos, né? Toda vez que a gente fala de AI generativa, a gente fala sobre substituição de empregos, né? Mas tem uma análise mais profunda que é sobre a reinvenção de muita coisa. O que você diria para essas lideranças? Para onde eu olho nesse período agora de médio e longo prazo que eu não sei exatamente o que vai acontecer, só sei que vai acontecer muita transformação? Eu acho que na minha visão, todas as lideranças deveriam estar olhando hoje que possibilidades existem do seu negócio ser transformado com você ou sem você. Porque o que eu quero dizer, com os negócios, com aquele negócio, aquele modelo de negócio existente ou sem aquele modelo de negócios. As pessoas estão pensando de formas inovadoras, a tecnologia vem para habilitar essas novas formas de fazer. Então, eu acho que o pior que pode acontecer é não fazer nada. Eu acho que todas as empresas, as lideranças, precisam estar à frente dos seus negócios, entendendo, puxa, da onde eu posso atrair objetivos e benefícios para o meu negócio. Porque se eu não estiver fazendo, alguém vai estar fazendo. Alguém está olhando para essas oportunidades em todas as indústrias para capturar mais valor. Então, o que eu diria é, não fazer nada talvez seja o cenário menos atraente. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é olhar para dentro de casa para os seus times e habilitá-los a pensar dessa forma também. Porque isso não é one man, one woman job. É uma capacidade de pensar grande, que é o que a gente acredita na AWS e na Amazon. Pensar grande, olhar para tudo que pode, inclusive, ser disruptado no seu negócio e pensar em que formas inovadoras você pode usar para fazer aquilo. Aqui é interessante. Aqui é um grande desafio. Quando você fala o líder tendo essa perspectiva, mas ele vai ter o desafio de comunicar e trazer a equipe com ele. A sua equipe. A companhia, porque senão... Exatamente. E aí a própria IA, a própria tecnologia pode ajudar a fazer isso. Como é que era fazer isso há 15 anos atrás? Você tinha que juntar todo mundo em um lugar físico e comunicar, e repetir. Puxa, a gente vê N formas escaláveis, gamificadas, totalmente disponíveis, on demand, como a gente assiste Netflix, a gente pode fazer a capacitação das pessoas on demand. A própria tecnologia vai ajudar a gente a ter uma escala de transformação das pessoas que nunca antes vista. Então, eu acho que primeiro é olhar para os seus negócios e avaliar que valor você pode tirar da tecnologia e se antecipar. A segunda coisa é se capacitar, né? Você tem que saber o que é possível, né? Você como líder, eu como líder. E trazendo as suas pessoas é disponibilizar o conhecimento, e eu não acho que é top-down. Muitas coisas, muita inovação está acontecendo, como eu disse, de todos os lugares. Então, habilitar o teu time, dar o espaço para que o teu time experimente, traga sugestões, teste, né? Erre.
escale rápido, vai ser ainda mais importante, porque você não vai conseguir fazer tudo top-down. Uma pessoa só não vai saber tudo o que fazer. Então, acho que a transformação cultural vai ser ainda mais importante, porque as coisas vão ter que acontecer em paralelo. Não é mais top-down, em sequência. E parece, às vezes na teoria parece mais simples do que na prática, mas na prática é o grande desafio, né? É o grande desafio. Trabalhar com cenários, né? Não tem uma verdade absoluta, testa, itera, usa a tecnologia. Se você não está usando inteligência artificial hoje na sua empresa, não está pensando em transformar, provavelmente é um tempo precioso que você está deixando de usar para capitalizar valor no seu negócio. Paula, para terminar, é até difícil de querer terminar. Mas, e aí pegando toda a experiência que você tem em relação a olhar para o Brasil e desenvolver empresas aqui e também traduzir muito, né, o potencial do Brasil lá para fora, o que a gente tem de coisas extremamente positivas quando a gente fala de tecnologia, do ponto de vista de preparo profissional, dos desafios complexos que a gente já lida aqui pelo tamanho, né? Qualquer empresa hoje que opera no Brasil, a gente está falando de milhões e milhões de clientes. O que você levaria aqui de pontos positivos que a gente tem? Eu acho que o Brasil, vou falar do Brasil, mas com certeza eu poderia falar também da América Latina, mas acho que o Brasil, pela sua escala, pela complexidade da sua história passada, né? A gente tinha muitas coisas específicas do Brasil, por exemplo, né, inflação, por exemplo, como o setor bancário foi desenvolvido no Brasil. Olha tudo o que aconteceu no Brasil na transformação do setor financeiro. Olha as grandes inovações, olha o número de fintechs que a gente tem no Brasil, o modelo de abertura e de inovação, competitividade que foi feito, né, aqui no Brasil em parceria entre o setor privado e o setor público, é uma referência global, Pacete. O que aconteceu com o Pix é uma referência global, né? Totalmente digitalizado, instantâneo, seguro, escalável, 24/7. As pessoas não vivem mais, por exemplo, sem o Pix. Olha que transformação incrível que a gente fez. Então, eu acho que no Brasil a gente tem cadeias produtivas, cadeias de negócios sendo já escaladas e transformadas a partir da tecnologia. Isso é uma coisa. A outra coisa é que a gente tem muito talento. Muito talento. A qualidade das pessoas no Brasil, do ponto de vista de inovação, de resolverem problemas a partir de soluções criativas e tecnológicas, é incrível. E a gente vê isso. Olha o iFood, olha o Nubank, olha o Rappi, enfim, tem N exemplos de novas empresas que não existiam há 15 anos atrás e passam a oferecer serviços não só no Brasil, mas no mundo, a partir da inovação e da tecnologia e da transformação brasileiras. Sou muito otimista com relação ao que a gente está fazendo no Brasil, né? Tanto que eu acredito que a gente tem um powerhouse no Brasil e que a gente vai poder escalar ainda mais casos inovadores aqui da região, do país e da região para o mundo. Então, sou muito otimista e acho que a gente tem que acelerar. Em 2019 eu entrevistei o CTO da AWS e em 2019 o Brasil já era uma referência ali muito interessante. É muito legal ver isso e ver o quanto que a AWS se desenvolveu até aqui. Paula, muito obrigado. Acho que foi uma masterclass aqui, não só de cloud, mas de tecnologia. Acho que essa junção de tecnologia com cultura, liderança. Muito obrigado. E eu já faço convite para você voltar, porque a gente precisa continuar esse papo. Não convida que eu venho, hein? Obrigada a você, Pacete. Foi um grande prazer estar aqui. Muito bom. Pessoal, esse foi um papo com a Paula Belisa, líder da AWS na América Latina, sobre cloud, sobre computação em nuvem, tecnologia, negócio e liderança. Eu convido você que não está frequentemente aqui para maratonar todo o nosso Tech for Business, que tem vários outros assuntos muito legais relacionados ao que a gente falou aqui, e a gente se encontra no próximo episódio.